Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim fazer um experimento prático com vocês. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo qual é o impacto de certos alimentos na nossa glicemia. Lembrando que eu não sou diabética, mas o que eu vou fazer nesse experimento? Eu tenho aqui esse glicosímetro, aparelhinho de medir glicose em casa. Eu vou colher a minha glicemia de jejum em 2 dias consecutivos. Vou anotar essa glicemia de jejum e vou testar 2 alimentos, o alimento A e o alimento B. O alimento A, que vai ser o primeiro que eu vou provar, é um pão tradicional, integral, então feito com farinha de trigo integral. Eu vou provar a porção desse pão, que aqui me fala que são 50 gramas, 2 fatias. Eu vou passar uma manteiga bem pouquinha e um café sem açúcar. O rótulo me mostra que ele tem 24 gramas de carboidratos por porção e 3,5 gramas de fibras. No total, eu estarei ingerindo 20,5 gramas de carboidratos líquidos nessa primeira refeição, porque o meu café vai ser sem açúcar e a manteiga não tem carboidratos. Eu vou passar bem pouquinho para gerar o mínimo de interferência no resultado da glicemia. Assim que eu começar a comer a refeição, eu vou contar 30 minutos e vou medir a minha glicemia novamente. Depois, com 1 hora após o início da minha refeição, eu vou medir a glicemia novamente. E depois, após 2 horas do início da minha refeição, eu vou também medir a glicose e vou ver como que foi o comportamento dessa glicemia ao longo dessas 2 horas. A mesma coisa eu vou fazer no segundo dia, só que aí eu vou utilizar o mesmo café sem açúcar, a mesma manteiga com moderação, em um pão que eu tenho aqui no meu canal a receita que eu vou deixar aqui para vocês também. É um pão minuto de frigideira, só que ele é low carb. Ele é feito com farinha de linhaça e farinha de coco. Esse pão de frigideira, ele tem 4 gramas de carboidratos totais e 8,2 gramas de fibras. Fazendo esse desconto das fibras pelos carboidratos totais do alimento, a gente pode considerar que a gente tem 0 gramas de carboidratos líquidos. São esses carboidratos que realmente impactam na glicemia. Volto a reforçar, como eu não sou diabética e a resposta glicêmica ela é muito individual, o meu resultado vai ser diferente do seu resultado. Mas o que nós vamos avaliar é o comportamento da glicemia, dependendo do tipo de alimentação que a gente tem. A gente vai conferir isso na prática. Já lavei as mãos, saiu o sangue. – 81 é minha glicemia de jejum. Passando uma ponta de faca de manteiga, manteiga comum, bem pouquinho, só para dar um gostinho. Café sem açúcar, sem adoçante. Quero avaliar o trigo, no caso aqui o trigo integral. E a partir de agora eu vou contar 30 minutos. Prontinho, eu volto daqui a meia hora para a gente medir a glicemia. Vou trocar a agulha, colocar da fita. Vou pegar outro dedo, já está higienizado, prontinho. Olha isso, hein? 30 minutos, minha glicemia foi para 133. Então, em meia hora, minha glicemia subiu 52 pontos. Agulha nova, medição com 60 minutos, 1 hora após o início da refeição. 175 foi a minha glicemia em 1 hora após 50 gramas de pão integral. A minha glicemia subiu 94 pontos desde o início da minha refeição. E vamos medir 2 horas após a refeição. Sanguinho, vamos ver. 98 a glicemia depois de 2 horas. Então vou explicar o exame para vocês. A glicemia pós-prandial a gente mede 2 horas após o início da refeição. Pessoas não diabéticas, esse resultado depois de 2 horas, ele fica abaixo de 140. Após 1 hora é o pico máximo da glicemia. E vocês puderam ver aí que em 1 hora o quanto que o pão integral subiu a minha glicemia.
E olha que eu não sou diabética. O normal é a pessoa, quando come o carboidrato, esse carboidrato ele vai elevar a glicemia, só que o corpo dá conta, produz insulina em uma maior quantidade e essa insulina ela consegue colocar esse açúcar para dentro da célula, fazendo essa queda na glicemia dentro dessas 2 horas. Veja o impacto na glicemia que certos alimentos têm. O meu corpo teve que ter uma produção maior, um pico também na insulina, para essa insulina dar conta de colocar esse açúcar para dentro da célula, normalizar a minha glicemia em 98. E isso mostra que pessoas não diabéticas podem se comportar como diabéticas. Se de 3 em 3 horas eu coloco alta carga de carboidrato, de 3 em 3 horas o meu corpo vai ter pico na insulina. E a insulina em excesso no nosso corpo, ela é obesogênica, ela é inflamatória, aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol, gordura no fígado e o próprio diabetes do tipo 2. O ideal, independente do paciente ser diabético ou não, é que as refeições deixem essa glicemia pós-prandial mais estáveis, para não forçar tanto esse pâncreas. No meu caso, que não sou diabética, o corpo deu conta de abaixar essa glicemia em 2 horas. Mas e a pessoa que é pré-diabética? E a pessoa que apresenta uma resistência insulínica? E a pessoa que já é diabética? Será que realmente é balela investir em receitas mais low carb, com farinhas mais inteligentes, com farinhas que impactam menos na glicemia? Medindo a glicemia de jejum. 83 hoje a minha glicemia de jejum. Então o ponto inicial vai ser a partir dessa glicemia. Agora eu vou lanchar, eu vou fazer a refeição do meu pãozinho low carb. Ele pesou 130 gramas, então a gente acaba comendo até mais que as 50 gramas do outro pão. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar uma manteiguinha de leve e tomar um café sem açúcar. E eu vou deixar a receita desse pão aqui nos cards e também no descritivo, caso vocês queiram fazer. E se vocês desejam mais ideias como essa, todas low carb, sem glúten e sem leite para controlar a glicemia, eu deixo o link do meu e-book Show Diabetes também no descritivo para vocês. A minha glicemia. De 85 a minha glicemia de jejum, ela subiu apenas 5 pontos, gente. Contra o pão integral que foram 52 pontos com 30 minutos. Estão vendo a diferença? O impacto na glicemia? E vamos ver quanto que vai dar a glicemia após 1 hora do pão low carb. 96, então a glicemia subiu 11 pontos, comparando com o pão integral, depois de 1 hora, a glicemia subiu 94 pontos, ou seja, uma diferença gigantesca. E agora nós vamos para a medição de 2 horas após o início da refeição. Gente, 76. Olha que resultado fantástico. Qual é o papel das fibras? Qual é o papel da nossa alimentação no nosso controle glicêmico? Vou mostrar para vocês agora o gráfico, como que ficou no experimento A com pão integral. Eu estou avaliando a glicemia versus o tempo. No experimento A, a glicemia de jejum começou com 81. Com 30 minutos ela tem um pico, ela vai para 133. Depois ela tem mais um pico, com 60 minutos ela fica em 175. Depois de 2 horas ela volta para 98. Então é nítido no gráfico, a gente consegue perceber esse pico na glicemia. Já no experimento B, utilizando o pão low carb, a gente percebe que a glicemia ficou mais estável. No início, a glicemia de jejum estava 85, com 30 minutos ela subiu apenas 5 pontos, indo para 90, com 60 minutos ela foi para 96, subindo 11 pontos apenas, depois caindo para 76. Então a gente percebe nitidamente como que a glicemia
no gráfico fica mais estável. Com a ingestão do pão low carb, a gente vê um movimento linear. Já o pão integral, a gente consegue ver esse pico no gráfico. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário se você ficou surpreso com esse resultado. E fica a dica para você fazer esse experimento no seu dia a dia. Se tem dúvida se algum alimento sobe ou não a glicemia, faça o teste. Mas através desse experimento vocês puderam perceber o quanto a dieta low carb é mais interessante para o controle glicêmico. Fui!